Então, eu fiquei algum tempo sem fazer vídeo e isso não foi por falta de ideia, não foi porque eu estava com preguiça ou algo do tipo, mas se você já prestou atenção no conteúdo do meu canal, você consegue perceber que o que eu falo aqui, o que eu prezo para os meus vídeos é relacionado à minha própria vida, né? Então eu sempre tento trazer as minhas experiências de vida, as minhas aprendizagens para o meu canal. Então ela serve como meio que um diário, podemos dizer assim, meio que uma autocrítica, uma reflexão comigo mesmo. É como se eu estivesse em um podcast, só que comigo mesmo, né? Mas vocês são os espectadores, vocês que estão assistindo a minha percepção que eu tenho da minha vida. E esse vídeo, ele não é diferente dos outros. E recentemente eu fiquei esse tempo focado na minha nova rotina. E eu comecei na faculdade, eu estou no primeiro semestre agora, quer dizer, eu acabei de terminar o primeiro semestre da faculdade. E eu vou fazer um vídeo, eu acho que mais focado no que eu aprendi, né? Você que tem interesse em odontologia, mas foi um semestre bem cansativo, assim, né? Bem estressante por conta exatamente dessa adaptação, mas também foi um momento de eu enfrentar algumas inseguranças minhas, né? Como por exemplo a timidez, que eu já citei em outros vídeos, como ansiedade social, enfim. E foi muito bom, né? Esse semestre foi não só em questão de notas, mas na minha pessoa realmente fez um bem ter tido essa experiência, sair um pouco do conforto. E agora nas minhas férias, né, eu pude refletir um pouco mais, tendo outras experiências. E onde eu quero chegar é que eu estou aprendendo ultimamente a me aceitar. E isso é uma coisa extremamente difícil. Isso é uma das coisas que inclusive muita gente falece, muita gente passa a vida inteira sem conseguir fazer. E é uma coisa que inclusive nem passa na nossa cabeça do quão importante isso é para criarmos nossa própria identidade. Então, quando a gente fala de virtudes, é uma coisa que é muito falada nas redes sociais. É uma coisa que é muito estereotipada nas redes sociais. O que você percebe é um monte de gente ditando o que você deve fazer, como você deve fazer, por que você está errado em dormir de bruços, por que você deveria começar a, por exemplo, praticar NoFap. Então, sempre existe umas regras na internet que às vezes nem tem um propósito exatamente, pode até ter para um nicho específico, mas generalizam de uma maneira como se fosse até natural falar mentiras, sabe? Espalhar desinformação. Mas não, o problema nem é esse exatamente, mas o quão desvalorizado é os nossos próprios defeitos. E faz sentido ser algo desvalorizado, porque defeitos é algo ruim, né? Mas existe esse certo... Eu não me lembro exatamente qual é o nome exatamente, mas não é paradoxo, é outra palavra, outra classe gramatical, né? Mas eu vou chamar de paradoxo porque é semelhante o sentido. Tem esse sentido meio paradoxal entre que é uma coisa ruim você ter defeitos. Mas se você para pensar, você é a junção das suas virtudes mais
os seus defeitos. Se você só tivesse virtudes, você não teria uma identidade. Eu, por exemplo, eu já tive muita crítica assim da minha família, por exemplo, de que às vezes eu posso até ser um pouco arrogante, né? Às vezes eu até posso falar de uma maneira como se eu parecesse que eu quero me ser superior que alguém. Só que isso realmente acontece. E eu já reconheci esse defeito meu, que às vezes eu realmente passo do limite. Às vezes eu sou arrogante. E isso é uma coisa que faz parte da minha identidade. Então, sim, eu evito o máximo ser arrogante. Mas isso é algo que faz parte de mim. Então, às vezes pode acontecer ainda de eu ser um pouco arrogante. Isso é uma coisa que faz parte da minha identidade. Um ponto muito importante é que é uma coisa que eu estou me sentindo muito mais leve depois que eu percebi isso, depois que eu refleti sobre isso. É o peso que você coloca mais nos seus erros, mais nas suas postergadas ações do que nos seus acertos. Você faz um dia extremamente produtivo. Pouquíssimos erros, pouquíssimas ações atrasadas, postergadas, pouquíssima preguiça. Mas você não valoriza tanto esse dia. Daí, o momento que você tem um dia onde você não é tão produtivo, ou que tem uma maior quantidade de erros, uma maior quantidade de preguiça, você se culpa em um peso que não é linear, que não é baixo, como quando você fez as coisas produtivas. Existe esse peso maior nas suas ações ruins do que nas suas ações boas. E isso, de certo modo, é o que eu percebi que é uma ilusão. Esse tempo eu já fiz, acho que 2 vídeos sobre qualidade de sono, mas eu voltei a ter um sono um pouco menos saudável do que antes. Então, isso é uma coisa que está afetando a minha produtividade. Só que mesmo assim, todo dia eu me esforço para fazer algo produtivo. Eu ainda pratico exercícios, eu ainda saio de casa, socializo, busco estudar, busco aprender. Mas existe também aqueles momentos que bate um peso, bate uma preguiça também. Você até pode chegar a ter esses momentos ruins, mas o que isso garante que você não está evoluindo? Uma coisa que eu acho que é natural a gente pensar é que a evolução só nasce da atividade e não da passividade. Só que eu acredito que isso vai além. Isso é uma coisa mais filosófica, talvez, do que real. Mas pense comigo. Eu não pratico exercícios. Amanhã eu vou praticar exercícios. Isso é uma evolução com atividade. Por quê? Porque eu tive a minha atitude para fazer algo produtivo, para ter uma evolução. Só que quando você pensa, eu me aceito do jeito que eu sou, você vai estar aceitando os seus defeitos
o que é, teoricamente, uma defasagem, um atraso, você teoricamente está evoluindo passivamente. Uma filosofia de que, a partir do momento que você aceita si mesmo, representa o seu jeito, as suas virtudes, os seus defeitos como identidade própria, esse é o momento que você tem uma evolução. Não ativa, como quem diz, amanhã eu vou começar a estudar. Hoje eu vou correr. Amanhã, próxima semana, vou entrar para academia. Próximo mês, vou fazer exames gerais do corpo. Isso são evoluções ativas. Mas quando você pensa em que você já é suficiente, você está fazendo uma evolução passiva. O que me conforta neste momento é que, mesmo tendo rotinas inferiores ao que eu tinha antes, ao que eu tinha naquela época que eu estava fazendo os vídeos, nada se compara ao prazer, ao conforto que eu sinto nesse momento. Por quê? Mesmo tendo uma rotina pior, eu estou me sentindo bem do jeito que eu estou. E querendo ou não, isso é mais importante do que eu ter uma vida muito produtiva. Por si só, isso é outra coisa absurdamente interessante. Eu posso, nesse momento, fazendo coisas menos produtivas, com menos frequência, eu posso estar sendo mais produtivo agora do que antes. Antes eu estava me esforçando muito. Antes eu não aceitava defeitos. Antes eu não aceitava falhas. Agora eu aceito o momento que eu digo: esse dia eu estou mal. Esse dia não é para mim. Hoje eu errei. Amanhã eu tento de novo. Esse é o estado que eu posso dizer com clareza: isso é equilíbrio emocional. Isso é maturidade. Eu estou me esforçando para o que eu acredito ser importante para cada dia. Ao mesmo tempo, estou procrastinando. Ao mesmo tempo, estou postergando atividades. No entanto, eu aceito elas. Não porque eu estou com preguiça, não porque eu simplesmente estou confortável em ser insuficiente, mas sim porque eu acredito que eu já estou evoluindo a cada dia. Eu estou dando poucos passos que conseguem ser mais produtivos do que grandes passos desesperados. É como aquela velha história de criança, que a tartaruga, ela chega primeiro na linha de chegada do que a lebre. E onde que realmente acontece essa evolução passiva? No momento que eu estou me sentindo bem. Porque a diferença do eu agora para o eu antes não é exatamente o nível de produtividade, mas sim como eu estou me sentindo. É isso que importa. Antes estava sendo pressionado, grande produtividade. Agora estou me sentindo leve, produtividade média. Em algum momento eu posso conseguir voltar à minha rotina de fazer grandes coisas, ter grandes atitudes em um dia só, como antes
Só que de uma maneira que isso não me sobrecarregue, de uma maneira que isso não transforme a minha rotina em um plantão infinito, que eu não consiga nem dormir direito. O que eu quero dizer, falando agora para você desse vídeo, é que você deveria não aceitar exatamente os seus defeitos, mas você aceitar que você é humano. Em alguns momentos você vai errar, você vai ser preguiçoso, mas o que importa é como você se sente. A internet, a mídia, ela faz essa pressão. Você tem que ser melhor do que você é hoje. Você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que fazer, tem que entrar em faculdade, tem que trabalhar, tem que ganhar muito dinheiro, tem que ficar milionário, tem que viajar. Só que você já se perguntou se isso realmente é importante para você? Você já se perguntou se não ser um fracassado é realmente o que você quer? Porque se você está confortável em ser um fracassado, é liberdade sua, é sua vida. Errou, se sente bem com isso? Tranquilo, você vai enfrentar suas consequências. Assim como quem está se esforçando todo dia, igual doido, igual maluco, com o cérebro a 1000, também vai ter as consequências. Pode ser que ela vença na vida, pode ser que ela gaste a saúde mental toda em algo que não existe garantia nenhuma, que é exatamente isso. A vida, ela não tem garantia. Então, de um lado pode ser que uma pessoa que não se esforça, ela vença na vida. De outro lado pode ser que alguém que está se esforçando até demais não chegue nem perto da pessoa que nem estava se esforçando. Por quê? Tudo importa, velho. Quando a gente fala sobre saúde emocional, resiliência emocional, maturidade, a gente fala de se sentir bem consigo mesmo. Isso é uma identidade própria. Isso é algo que fortalece. E a grande virada de chave é que nesse momento eu posso ter dias ruins. Eu posso errar. Posso ter o pior dia da minha vida, fazer as piores escolhas que eu já fiz. Mas amanhã eu posso fazer melhor. Amanhã eu posso fazer exatamente o oposto. Você não precisa ficar pensando, amanhã eu vou fazer tal coisa. Amanhã eu tenho que fazer aquilo. Amanhã eu vou ter que estudar. Amanhã eu tenho que treinar. Amanhã eu tenho que evoluir por completo. Não, você não precisa pensar nisso. Você precisa pensar no agora. O que eu posso fazer agora? O que eu posso evoluir agora? O que eu posso fazer para me sentir bem? Posso fazer simplesmente nada. Isso vai me fazer sentir bem. Afinal, quem estava colocando na minha cabeça que eu precisava estudar, que eu precisava treinar, foram terceiros. Nem meus pais foram terceiros. Pessoas da internet, pessoas como eu propriamente, estão ditando você aí o que você tem que fazer. Só que a diferença para mim, como youtuber, como influenciador, pequeno obviamente, para a diferença desses outros influenciadores, para esses outros youtubers, é que eu não estou te forçando a nada. Eu não estou te engajando em nada do que eu falo. Aqui eu trato o meu canal como opinião minha, como um diário meu. Os meus pensamentos, a minha percepção de vida aqui é para mim mesmo. Só que é uma maneira de eu compartilhar com aquelas pessoas que vão se sentir bem em escutar a minha percepção. Então não estou te falando isso para te convencer que você deveria simplesmente se aceitar e, enfim, não. Eu só estou falando o que eu acredito, o que eu aprendo, o que eu tenho de experiência
Se você quiser seguir, você segue. Se você quiser continuar acompanhando meus vídeos, se inscreve, deixa um like aí no vídeo. Se você acha que faz sentido o que eu falei. Caso não, tudo bem também. Nesse meu canal eu não posto só o que eu estou certo, mas no geral eu posto o que eu acredito. Te vejo na próxima.